Se o problema é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Então hoje eu vou entrevistar a doutora Marina Moraes, otorrino, uma grande amiga de faculdade, que é médica otorrinolaringologista, também tem especialização em medicina Ayurveda e também instrutora de yoga. Marina, seja bem-vinda. Obrigada. Feliz por estar aqui, né? Poxa, eu consegui te trazer. Tava difícil, mas conseguimos. E agora a segunda vez, não sei se você sabe que na terceira vez a gente começa a ter que pagar um boletozinho aqui também, já porque a pessoa já fica assídua do nosso Jeff Podcast. O Dr. Jonas Bick, que foi meu professor no mestrado, ele tem uma graduação inicial em biologia e ele me falou, e já você explica um pouquinho mais sobre isso, né? Que fez 6 anos de medicina chinesa lá na Fonte, não é isso? Correto. E 2 pós-graduações, uma em medicina tradicional chinesa, uma na parte de dor e outra na parte emocional. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Jonas. Obrigado. Feliz de estar aqui de novo. E olha, pessoal, esse podcast saiu porque depois que o Jonas começou a conversar comigo sobre a medicina chinesa, foi uma hora que eu falei assim, pô, tem que ter um momento que a gente tem que vir aqui para fazer o nosso resgate histórico sobre todas essas formatações da medicina que foram jogadas fora. Primeira pergunta, Marina, na realidade eu queria saber o seguinte, qual a base da medicina Ayurveda? Porque foi a primeira medicina até então, o Dr. Jonas deu uma brilhante aula aqui previamente sobre a história. Você pode contar um pouquinho sobre essa história? Sim, então, bom, primeiro o que é, né, que as pessoas não sabem o que é. Ayurveda, o que é isso? Então, se você, ele vem dessa palavra sânscrita, né, Ayurveda. Então, Veda é como você pode falar como se fosse uma ciência, tá? E Ayur é vida ou longevidade. Então, vamos dizer, a ciência da vida e da longevidade. Isso é o que significa. Ela veio de uma área muito pequena da Índia, mais ou menos há 5.000 até mais anos antes de Cristo, que se tem conhecimento dessa medicina, né? É a primeira medicina que se tem conhecimento, que se pode dizer que era uma medicina. E daí, a partir dela, as outras medicinas saíram. Mas da onde o Ayurveda veio? Mais ainda, ele veio das escrituras védicas, que são também as escrituras, vamos dizer assim, da vida, também espirituais, mais antigas que existem. Então, dela saiu a Bíblia, por exemplo, e todas as outras escrituras. Então, a Ayurveda é um ramo dentro desse Veda, assim como o Yoga também. Então, o Yoga e a Ayurveda, eles se complementam. E aí, dessa região da Índia, né? Então, era muito utilizada lá nessas civilizações, assim, muito antigas, né? Não tinha nem nome de Índia ainda na época. E daí, como o doutor estava falando, né? Me relembrando, que já faz um certo tempo que eu vi isso, teve a invasão da Inglaterra, né? E aí a Inglaterra dominou a Índia, né? Então, foi dizer, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui né? Não está de acordo. Porque de onde saíram essas escrituras? Não foi da cabeça das pessoas, né? Tem essa base espiritual. Então, foi sábios muito antigos recebiam em meditação todo aquele ensinamento e iam oralmente falando de mestre para discípulo e depois foi começando a ser escrito aquilo, né? Então, veio daí, mas depois se perdeu. Então, muita coisa se perdeu do Ayurveda, muita coisa se perdeu desse sistema todo que são os Vedas. Então, hoje é muito utilizado na Índia, existem faculdades de Ayurveda, existe pós, existe muito curso, né? A faculdade de Ayurveda na Índia são 6 anos. E aí, aqui a gente tem esses cursos, né, de terapeuta, e que qualquer pessoa pode fazer. E daí, depois desses cursos que você pode fazer aqui de terapeuta, você também pode se especializar dentro do Ayurveda, né? Legal, então, a gente está falando aqui da coisa mais antiga, da onde saiu
todo o processo aí. E que infelizmente se jogaram fora, né, durante anos e anos. E acho que assim, vocês, pelo menos aqui dentro do Amazonas, vocês estão trazendo um resgate a passos curtos, que a gente sabe que o tradicionalismo é difícil a gente furar essa bolha tradicional, né, e a gente conseguir trazer coisas novas. Doutor Jonas, e qual a parte a base da medicina chinesa? Você pode contar um pouquinho a história? Então, só fazendo agora, amarrando O a link, né? Ayurveda com a chinesa, vamos pegar a escala de tempo, mais ou menos então em torno de 6, 7 mil anos da Ayurveda, de fato, a chinesa em torno aí de 5.500, 6 mil anos atrás. Na China a gente já tem outro tipo de resgate de informação, porque o território chinês ele nunca deixou de existir. Então tudo foi preservado. Então, por exemplo, o Imperador Amarelo, que escreveu a primeira grande obra, foi um imperador e pelo status de imperador você chega exatamente no período, né, cronológico disso. A medicina chinesa também, ela tem um foco muito no indivíduo, suas constituições energéticas. A medicina chinesa tem uma base muito grande na energia. Essa energia ela não é estudada no sistema alopático, que seria o sistema químico, mas ela é muito compreensiva dentro da física, sim, porque tem a eletricidade do corpo, porque para o seu olho piscar, seu coração pulsar, enfim, tudo você depende de eletricidade. Então é focado também nesse tipo de energia, mas é muito além disso. Então existe um constitucional, existe uma vida alimentar que vai interferir na vida dessa pessoa e também a própria força do pensamento. Aquela pessoa positivista, ou aquela pessoa extremamente pessimista. Então, é um conjunto de fatores que a gente chama de endógenos e exógenos. Então, isso faz com que o indivíduo ou promova a sua saúde ou, de fato, vá a uma decadência para a sua doença. Só que, na visão chinesa, todo indivíduo tem um constitucional. São 5 grandes perfis: paciente fogo, paciente terra, paciente metal, água e madeira. Isso é uma breve categoria, é bem mais complicado do que isso. E cada um desses grupos tem subdivisões onde ele tem predisposições para algumas doenças e, em contrapartida, ele tem outras, vamos chamar de benevolências. Do tipo, a grosso modo, vamos comparar assim, 2 vizinhos. Um bebe cachaça a vida toda e não tem nada no fígado, o outro bebe um copinho de cachaça a vida toda, tem uma cirrose, morre. Então, a medicina chinesa tem uma explicação para isso. No consultório, muitas vezes eu recebo, por exemplo, grávida que está com enjoo, que ninguém consegue resolver. Então, isso aqui você resolve com 2 alimentos. E aí o pessoal fala, como assim? E aí, porque tem uma energia interagindo entre aquele bebê e aquela mãe, né? Aquele embrião, que energeticamente já produz uma modificação no sistema. E a medicina chinesa ela começa essa base energética desde o momento da concepção, ou seja, a relação, o ato sexual do casal, até a morte do indivíduo. Mas ela divide em 2 grandes momentos, que seria o céu anterior, que é da concepção ao nascimento, e o céu posterior, que é depois disso, e todas as suas interferências e fases. Também, a medicina chinesa está estruturada dentro de escolas, com uma grande diferença que eles nunca deixaram de existir, porém, o território expandiu, perdeu espaço ao longo dos milhares de anos, né? Vamos cair 5, 6 mil anos de existência. A medicina chinesa hoje, ela ocupa, vamos até falar em quantitativos, a medicina indiana está dentro de um sistema onde tem mais ou menos 1 bilhão de usuários. A medicina chinesa, ela ultrapassa 2 bilhões, porque ela agrega além da China, as Coreias, Taiwan, o próprio Japão, ele tem um sistema que puxa a grande parte da base da medicina chinesa. Não podemos esquecer que a medicina chinesa, ela entrou em território europeu e americano, então existe, por exemplo, a acupuntura francesa. Eu sempre brinco com o pessoal da Ayurveda que a acupuntura dentro do Brasil, ou a medicina chinesa, está um passo talvez adiante, ela conseguiu avançar mais, talvez até pelos imigrantes, pela persistência, você não tinha... Aí tem as mesmas dificuldades de idiomas, né? Porque de um lado sânscrito, do outro lado mandarim. Mas, enfim, eu acho que o pessoal da visão chinesa teve um pouquinho mais de facilidade em relação ao tempo que a gente vem persistindo nisso, então o sistema já tem aceitado um pouquinho melhor. Mas ambas, depois a gente vai discutir essa questão, já é aceito no SUS, enfim, temos alguns avanços em ambas. Marina, eu queria saber, não só como entrevistado, até como amigo. A gente faz faculdade juntos, na mesma época, a gente tem um período só de diferença. Daí eu vou fazer cabeça e pescoço, você faz otorrino, passa comigo ainda como residente. E de repente qual foi o passo que te levou para a medicina Ayurveda? Qual foi esse momento? Teve um momento que foi seu?
como é que você começou a traçar essa trilha? Bom, já estava trabalhando, já estava atuando, já estava bem, né? Estável, mas uma sensação de conta que não estava fechando. Tá faltando alguma coisa aqui nessa vida. E aí caiu, né, de paraquedas, que nunca é isso, né? Mas enfim, apareceu uma oportunidade de fazer yoga. Começou pelo yoga. Então eu fui aluna e comecei a fazer a primeira aula, já foi um uau. Esse aqui é um caminho assim sem volta. Não consegui mais parar. E quando eu comecei a praticar, eu já estava comprando livro, que eu sou dessa parte teórica também. Deixa eu entender, só que não é só uma prática física, né? Tem uma diferença. E daí comecei a ir mais fundo um pouco na parte filosófica do yoga, praticando, né? E aí daí gostei tanto, fui fazer formação, mas para mim, né, para eu me aprofundar mais, fiz a primeira formação e daí só fui estudando mais. E daí eu vi que as coisas do yoga também precisava entender um pouco mais nessa parte de saúde. E eles falavam, peraí, eles falam que é para você se alimentar assim, para você ter esse estilo de vida assim, mas de onde vem isso? Daí começou o interesse pelo Ayurveda. E aí eu fui fazendo curso, né? Tô fazendo. E daí você começa a experimentar. Eu acho que a melhor coisa é quando você experimenta o negócio. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Você já tinha uma base espiritual de religião ou não? Então, não. Não. Legal. Assim, não. Eu tinha. Eu acho que é essa conta que não fechava. Aham. Essa conta não fechava, porque você fica numa camada assim muito densa, Sim. muito ciência, muito. E aí aquela coisa assim, mas não tá completo. E aí quando foi yoga, eu falei, aqui, gente, aqui tem uma filosofia por trás, aqui tem tudo aquilo ali, daí aí pronto. Aí Eu te perguntei, eu tava até. Não foi falta de educação, não, mas eu tava vendo no meu celular exatamente assim. Por causa da minha amiga Sassá, que eu já falei, que foi quem pediu para trazer você aqui, fez tudo. Ela me levou para primeira aula de yoga. Bacana, exatamente onde você tá lá como instrutora. E alguns amigos, é engraçado, tem uma turma do triatlon que eu acho que assim, não basta, minha esposa que fala isso, falei, não basta você fazer 3 esportes, você ainda tem que ir para fazer, mas são coisas diferentes. Então, me indicaram assistir, eu tava vendo aqui, Yoga Arquitetura da Paz. maravilhoso. Lindo, lindo. Tá no YouTube, de graça, qualquer pessoa pode assistir. Só que eu te perguntei sobre essa ligação religiosa, porque eu tenho uma base religiosa na família, aonde eu sou espírita, minha família, a parte de pai toda é espírita. Então, assim, eu fui achar onde é que tá a base do espiritismo. Isso. Tá tudo lá. Isso, tá Né? tudo naquelas escrituras que eu falei no Exatamente, começo. exatamente. Então a gente vai entender que a gente não é um corpo só. A gente não é um corpo. E tudo que a gente vai buscando na nossa vida é o que você falou. Lógico, existe uma pirâmide de Maslow, onde você tem as necessidades básicas e a gente vai chegando. E quanto mais em cima, é a hora que a gente está pensando na parte espiritual, em uma outra evolução que não só financeira, não só status, a gente está pensando em uma coisa que é completamente diferente. Jonas, você, assim, a minha visão sempre, quando a gente se conheceu, foi meu professor do mestrado, um cara extremamente técnico, um QI e cara, uma pessoa que a gente tinha como pelo menos eu e os meus amigos lá no mestrado, como uma pessoa num nível, num patamar, vamos levar desse jeito, num patamar acima dos outros. E de repente eu descubro que não só isso, você estava na medicina chinesa. Como é que foi essa história de... Porque a gente sabe que a minha visão sempre é extremamente catedrática. Não que não seja, continua sendo, você está entendendo, mas com outro viés. Como é que você saiu desse campo catedrático que a gente estava acostumado para você entrar numa medicina chinesa? Começando, acho que pela minha infância, eu, de 7, 8 anos, falava abertamente que quero dar aula em faculdade. Do que não sei. Depois, na adolescência, comecei a ter fortes dores, então, literalmente, isso é um caso que aprendi não pelo amor, e sim pela dor. Mais de 6, 7 anos de tratamento, inclusive na Europa, nada com sucesso.
vão aplicar ozônio, pode aplicar. Vão aplicar tal coisa. Eu aceitava tudo. Eram dores terríveis de 3 dias, às vezes, sem dormir, de tanta dor crônica, literalmente. Até eu ter o contato com a medicina chinesa. E a partir do primeiro dia de tratamento, que eu já tinha me submetido a tratamento no Brasil, mas o profissional lá fora comentou, foi feito tal coisa errada. Ou seja, erro no diagnóstico. E desde um primeiro momento ele falou assim, não, tá tudo errado na sua vida. E eu assim, como? Já tava assim, aparentemente ali, já tudo alinhado, né? Não, você vai cuidar de pessoas, inclusive. E eu vou te curar. Eu já tinha ouvido isso centenas de vezes, né? Segundo dia de tratamento, eu liguei desesperado para minha mãe e falei, eu me arrependo do tratamento. Porque eu tô sentindo reações no meu corpo de uma maneira que eu nunca senti. E eu tinha um retorno já no terceiro dia. Só que no terceiro dia eu levantei uma das mãos acima da linha do ombro, coisa que eu não fazia há anos. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, eu preciso voltar. Continuei o tratamento e esse profissional insistindo, você precisa vir para a medicina chinesa. Você tem perfil, você tem tato, você tem outras coisas. E eu olhava para ele, tato, o que é tato? No sentido, encostei aqui, tá tudo certo, né? É um toque. E com o passar do tempo, aceitei a ideia de iniciar os estudos, mas falei, não, eu apenas quero entender o que eles fizeram em mim, porque é muito estranho, 3 meses de tratamento, curar de uma dor que eu tratei por anos, com diversas técnicas, eu preciso entender isso. Rapidinho, quantos anos? 5 anos, quase 6 anos, 5 anos e meio. Não, tô dizendo, com quantos anos de idade você? A minha dor começou com 14 anos. E foi até os 21 anos, mais ou menos. Foi quando você foi para lá? Exatamente. E aí, depois de 3 meses, mas ainda cético pelo sistema das universidades, não, isso aqui é uma mera coincidência. Não tem artigo científico, um trial randomizado, não tem meta-análise. Pior que tem, né? Mas, em mandarim. E aí, comecei a falar, tem alguma coisa que eu não estou aceitando, mas já tinha teoria. Com 3 meses de curso, eu comecei a falar, gente, tá tudo errado na minha vida. E aí eu fui começar a entender o dia da consulta. Só que esses 3 meses é como se fossem algumas décadas, né? Porque todo dia você se cobrando, eu não posso largar uma coisa que eu já comecei na minha vida para fazer outra, que eu não vou ter garantia nenhuma de mercado, com aquela visão que a família te impõe. E larguei, resolvi chutar tudo, falei, eu vou para esse sistema. Só que eu tinha o primeiro sonho de criança. Falei, eu vou para esse sistema, mas eu preciso depois procurar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, porque eu tenho um foco na universidade. Então tem toda ali uma situação para amarrar essa situação até de fato chegar, né, hoje professor da UFAM, mas enfim, e ser, entre aspas, vamos colocar, aceito pelo sistema, porque a universidade já te cobra dados. Ela não quer ver apenas o paciente também ali, tá tudo bem com ele. Não, além disso, ela quer dados, ela quer comprovações. Então, sofro de vez em quando, mas a gente consegue. E a medicina chinesa tem seus métodos próprios, sim. Ela nunca deixou de existir, só que existem hoje variações. A medicina chinesa na Coreia não segue exatamente os mesmos preceitos do que você tem no Japão, que você tem na própria China. E lembrando, porque aí tem um grande diferencial. A China, ela sempre viveu uma divergência nas suas religiões. Então ela teve que crescer dentro de um sistema fora do religioso, ao contrário da Índia, mas dentro de um entendimento, porque a gente não pode simplesmente ignorar o budismo, o taoísmo, o confucionismo da China. Tem suas interferências alimentares, por exemplo. Você tem 2 grandes religiões na China que são vegetarianas. Então a medicina chinesa, aí é onde é interessante, ela não é vegetariana. Mas ela também não. Mas existe essa concepção de muitos da ligação religiosa que é vegetariano, não é. Agora, de fato, há perfis de pacientes que se orienta a esses extremos. Ou você volta a comer carne, ou você deve, sim, de fato, ser um vegetariano vegano. E, enfim, a China ela nunca esteve preocupada em propagar isso. Então, na verdade, vários profissionais que hoje existem no mundo, e eu tenho contato com vários, têm se passado em comum, foram lá por acaso, ou tiveram algum contato com alguém e isso mudou a vida dele e dali começou a puxar para o seu dia a dia, né? Que talvez não seja tão diferente da yoga. Porque foi o mesmo contato, né? Você teve um contato, você experimentou aquilo e você falou, não, peraí, deixa eu ir atrás. É a mesma coisa que eu senti. Marina, e voltando até nessa parte emocional, e toda vez que a gente fala emocional, eu não consigo separar emocional e espiritual. Para mim é difícil você não ter essa ligação.
Mas aonde é que entra essa parte emocional que vai dar o start das doenças na medicina Ayurveda? Bom, então, primeira coisa, né, que você falou ali, que a gente não está separado, né? Então, primeiro eu acho que as pessoas podiam, e você consegue sentir isso, que não é só o corpo. Então, assim, uma coisa é você saber, bom, eu tenho minha alma, tenho corpo, tenho minha mente, tenho minha alma. Mas só que, na verdade, é o contrário disso, né? Nós somos seres espirituais passando pela experiência na Terra. Então, você não tem como ver uma pessoa, um paciente, e não lembrar que existem outras coisas além do físico. Então, a doença no fígado que apareceu ali tem uma outra, não é só ali. E esse corpo físico, ele também tem um corpo energético, que ele falou. E você pode pensar isso, como é que não, mas eu não vejo energia, como é que eu não vejo energia, né? Mas aí você pega, o que é o nosso corpo? Um monte de aglomerado de sistemas. Pega os sistemas, um aglomerado de órgãos, pega um órgão, um aglomerado de células, pega uma célula, aí você vai diminuindo, você chega no átomo, na partícula de energia. Então, no final, é energia. Nós temos isso. E como que isso não vai influenciar se faz parte de quem nós somos, né? Então, isso é a primeira coisa que eu hoje queria falar, assim. Aham. Que não tem como a gente olhar para uma coisa separada da outra. E principalmente como a nossa medicina está evoluindo para separar ainda por partes do corpo, né? O joelho, o cotovelo, o ombro. Não que isso não tenha o seu valor, né? Claro. Sim, Mas sim. assim, tem esse olhar holístico que se perdeu muito, que o Ayurveda traz, sabe? Então, olhar para isso como um ser humano, como uma coisa completa. Começa daí. E aí que entra, porque a mente não é cérebro. E a mente também não é exatamente quem você julga ser, vamos dizer assim. Então, nós temos o corpo, nós temos a mente. E aí a mente, ela também funciona através de, vamos dizer assim, secreções glandulares, né? Porque a gente experimenta isso. Você passa por uma coisa de risco, você sabe o que libera ali, você sente a palpitação toda. Por exemplo, você está andando numa rua, você vê uma corda ali, você olha, você pensa que é uma cobra, você sente toda aquela descarga de adrenalina, você sente tudo aquilo. Quando você chega perto, você olha assim, não, era só uma corda. Então, mas assim, isso é verdade ou não? Isso era uma corda ou uma cobra? Assim, não, é uma corda. Mas eu senti como se fosse. Então, essas secreções que acontecem, vamos dizer assim, fisicamente, Aham. elas vêm desse campo mental, que é como se fosse um campo mesmo, né? E aí, tudo vem desse campo mental. Eu ia brincar E esse campo mental vai gerando doenças Isso. físicas, inclusive. Então, por exemplo, dores, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar. Primeiro que eu ia brincar, você falou sobre o SUS, se eu falar assim, aqui no Brasil é duas pessoas numa moto, você tá numa rua, a descarga de adrenalina ela vai toda. Mas, Jonas, e a ligação, quando a gente vai falar sempre nesse paralelo da chinesa Ayurveda, a base é a mesma sobre espírito, corpo? Tem grandes semelhanças, né? Há entendimentos, mas aí tem algumas separações. Então, por exemplo, essa questão religiosa, até acho que talvez por sistema político, talvez não sei, porque são 6.000 anos e esse resgate a gente não consegue fazer. Ela foi meio que obrigada a se desvencilhar das religiões, mas aceitando a ideia das religiões. Porque uma ideia que todo mundo tem errado da China, a religião lá é proibido. Gente, a primeira esquina que você bate na China tem algum templo de alguma coisa. Sim, Então, lógico. sempre foi respeitado e diversificado. E isso criou espaço para múltiplos pensamentos e sempre respeito ao outro. Então, é uma coisa fenomenal a experiência que você vive lá, assim como na Índia também, quem puder conhecer, espiritualmente ou religiosamente vale a pena, mas a questão da China com a medicina e a religião, então tem essa separação, existe essa base da mente, do alimento, o que talvez vai diferenciar são os diagnósticos, os acessos, então a medicina chinesa ela é às vezes bastante invasiva em alguns tratamentos, são agulhas de até 20 e tantos centímetros com corrente elétrica. Outra, nós usamos muito a farmacologia chinesa, que a gente chama de fórmulas magistrais, ela é embasada em plantas, animais e minerais. Aí quando a gente vai para a Índia, a gente não vê tantos animais quanto talvez na China.
mas temos também a parte das plantas, né? E os Os minerais. 5 elementos, né? Exatamente. Também, que é Então, a se base nós de temos tudo. algumas coisas, aí quando você vai olhar a clínica, ela diverge sim, mas agora é óbvio que a Ayurveda e chinesa estão muito mais próximas do que, vamos Isso, tratar assim, do que a pronto. alopatia. Pronto. Então, seria essa. Vocês têm muito mais a ver do que comigo, no caso. Mas o que eu falo todas as vezes para os alunos, é um universo, nós precisamos interagir. Não é porque eu estou no meu sistema da Isso. chinesa, ela na Ayurveda, que eu não vou interagir com o seu universo. Sim. Que, aliás, o meu público é esse. Eu pego aquele paciente, por exemplo, com câncer, foco o tratamento do câncer, mas eu vou tratar a sua dor, a sua insônia. Isso. No meu método, no meu não, na medicina chinesa que eu vou executar aquilo lá. É possível essa integração. Eu acho, rapidinho, eu acho também que tem uma diferença que o Ayurveda, ele trata, né, mas ele promove muito. Ele é muito para não adoecer. E a chinesa, ela vai mais para a parte do, então vamos lá, já tá, pega esse paciente e trata. O Ayurveda, ele vai um pouco mais na promoção. Então, assim, ó, acorda cedo, dorme cedo, raspa sua língua de manhã, faz uma massagem com óleo, usa óleo, come nos horários, sei lá, de acordo com o sol está nascendo, come menos, o sol está forte, seu fogo digestivo está mais forte, come um pouco mais, à noite desacelera. Então, ele vai para tentar como é da longevidade, então ele quer a longevidade, então ele quer que as pessoas não adoeçam. Mas tem todo o tratamento também. Já eu não sei, né? Você pode falar um pouco melhor. Tem as duas vertentes. Existe um sistema mais pronto-socorro, que no Brasil ficou conhecido dessa maneira, mas antigamente, na China, o terapeuta ele recebia um pagamento como se fosse uma mensalidade da família. E se alguém adoecesse, era interrompido o pagamento. Ele tinha isso há mais ou menos 3.000 anos atrás, até 1.000 anos atrás, mais ou menos, era esse sistema. Então, teve também essa preocupação com a promoção da saúde. Porém, o que foi exportado, vamos assim dizer, né, para o Ocidente, é um modo mais mecânico, talvez, do pronto-socorro. Vamos chamar assim, eu quero que resolva minha dor do quadril, minha enxaqueca. E aí, onde eu começo a pegar no pé do paciente, falei, a sua enxaqueca, querido, ela não é apenas uma dor. Essa mente agitada, esse excesso de carboidrato, é um carboidrato de alta absorção. Enfim, tem todo um outro motivo que gerou isso. Isso aqui é apenas o final do problema. Agora a gente vai lá no início do problema. E a consulta da medicina chinesa, às vezes ontem mesmo tive uma situação onde eu apalpei uma paciente e eu falei, olha, eu preciso tocar num assunto muito delicado. Tinha um acompanhante, falei, eu posso fazer a pergunta junto com a pessoa? Eu falei, meu esposo, óbvio que pode. E eu cheguei assim por volta de 3 a 5 anos. Qual que é a experiência que você teve com o seu pai? É muito pontual a pergunta, mas são pontos. Aí você começa apalpando ponto de rim, que é ligado à energia de família, vai no ponto de família, tem um probleminha no tato, começa a palpar ponto de pai, ponto de mãe, ponto de avós, tem energia ponto de pai com um bloqueio. Aí ela só começa a chorar assim, eu não queria falar sobre esse assunto. E aí, como que você vai, né, tratar o negócio? Exatamente. E aí o próprio marido falou assim, ela foi abusada pelo padrasto. E aí eu já entendi. Falei, opa, começamos na infância, mas eu tô com uma paciente com uma outra idade, num outro contexto, reclamando de uma outra coisa. E aí ele mesmo começou, como é que você sabe disso? Eu falei, eu acabei de apalpar a paciente. Eu não preciso necessariamente, porque a medicina alopática tá vivendo um momento, ou algumas especialidades vivem independentes de exames. Sem isso não faz mais nada. A Ayurveda e a chinesa, ela tem um sistema milenar, onde você não tinha esses recursos, e você tem que procurar sinais, e o corpo guarda sinais, existe uma memória. Não só memória cerebral, memória celular, e vai muito além disso, memória energética, e tem como resgatar isso e tratar. Deixa eu passar. Eu vou puxar um pouquinho para a sardinha para o meu lado, até as pessoas estão vindo aqui. Falei, olha, me falaram que o homem tem que decorar, que a gente tem que ter foco. Então, Jeff, podcast, tireoide. Eu queria saber de vocês, na medicina de vocês, o que significa tireoide? Porque eu já ouvi muita coisa, principalmente da indiana, tá? E a gente fala, existe uma corrida muito grande estética de cirurgias que não sejam, que você tenha cicatriz no pescoço, da tireoide, e muito levado, às vezes, do sinal do enforcado, por ser um corte aqui, e falaram sobre chakras e sobre várias coisas. Eu queria entender um pouquinho, porque
eu vou chegar no meu fim, mas eu quero entender o começo de repente para vocês. Eu vejo durante 12 anos tratando pacientes com câncer de tireoide. Eu falei aqui da outra vez, um mesmo padrão que se repete. Raramente eu tenho uma paciente que tenha problema câncer de tireoide que não tenha esse padrão. Então, assim, HDA, se eu for fazer a história, é sempre a mesma história. E eu notei isso o dia que eu tratei uma paciente que veio com câncer de tireoide, uma pessoa extremamente alegre, extremamente feliz, que eu falei assim, olha, eu não vejo uma pessoa com câncer de tireoide feliz e de bem com a vida há muito tempo. E aí foi a hora que caiu um pouquinho a ficha. Como é que a medicina Ayurveda vê a tireoide das pessoas? É bem complexo, né? Porque tem muita coisa associada. Mas primeiro essa coisa da energético, né? Como você falou dos chakras, né? Então, sim, tem vamos dizer assim, um centro de captação dessa energia global e transformação dentro dessa região da garganta que inclui a tireoide. E a gente não pode esquecer da ligação com a hipófise, né? O que é assim, sim, essa ligação é o grande... Importante. Porque desregulou lá, pode desregular. E a hipófise vai produzir todos os hormônios de tudo, né? Mas só essa palavra câncer, ela tem uma conotação no Ayurveda. Ela tem uma base muito forte emocional. Muito forte. E daí, dependendo da onde é a localização, daí vai ter esse condicionamento daquela região. Claro que é muito mais profundo que isso, pode ter outras coisas também. Mas, geralmente, falou em garganta, você fala em fala. A pessoa que fala demais, a pessoa que fala de menos, a pessoa que se cala, não fala. Ou a pessoa que fala já demais e não mede o que vai falar, isso também dá desequilíbrio. Aí já o câncer tem muito a ver com essas coisas mais negativas, emoções negativas. E aí vai ser esse quadro genético aí, entre aspas, genético condicionado, que a gente já vem com isso, né? E aí vai desenvolver em uma outra região. Mas câncer é bem ligado com a emoção. Tem outros fatores? Claro que tem. A gente não pode esquecer da alimentação, a gente não pode esquecer do estilo de vida, da história familiar. Tudo isso influencia, sim. Mas a base mental e emocional influenciando isso aí é muito forte. Na chinesa, tem alguma coisa do pescoço, tireoide especificamente? Precisaria de muito mais tempo, mas eu vou tentar resumir. Primeiro que vai afetar o meridiano que a gente chama de circulação e sexo, que é um meridiano que vai pegar toda a parte de energia sexual e toda a parte glandular das glândulas, mas vai atravessar o meridiano vaso da concepção, ou seja, a energia da concepção do indivíduo. Então aí ele já tem um viés genético, vamos dizer assim, a grosso modo. Mas nós valorizamos muito a parte emocional no sentido do diagnóstico, então a gente vai estudar muito o que é a tristeza, o que é a depressão, porque na visão chinesa não é a mesma coisa. O que é o indivíduo preocupado, o que é o indivíduo ansioso, o que é o indivíduo medroso, raivoso. Que, aliás, uma única vez na minha vida que eu vi um aluno de mestrado defendendo e usando a palavra raiva. E foi na UFAM. Foi o dia que eu falei, gente, tem salvação universitária ainda, né? Meio acadêmico. Uma federal ter discutido raiva. E que isso afeta, de fato, a vida das pessoas. Por quê? Essa pessoa tem alguns sentimentos que ela vai nutrindo, mantendo, e isso tem ligações desde a concepção, a nutrição dela está envolvida nisso, porque, por exemplo, a ansiedade, todo ansioso, ele não procura fibra, proteína, ele procura carboidrato. Então ele vai nutrindo com essa energia. Mas aí você tem a energia não só dos alimentos, mas a energia do pensamento também. Então essas coisas vão interagindo e vai formando sim aquele colapso, aquela doença. Então, por exemplo, o ansioso. Grande parte dos ansiosos você pode submeter a um ultrassom que você vai encontrar esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Sim. E aí vem o chamado fogo no fígado, na visão chinesa, que tem toda uma relação com o campo emocional da ansiedade, da sensação da perda, do controle das situações, que desencadeia um processo de uma fome exagerada, que raramente, ao contrário, que ele perde a fome. Enfim, mas tem os extremos. A gente tem que tomar cuidado, porque a medicina alopática ela tenta colocar sempre tudo como, né, um quadro. É assim. Não
Nós temos pequenas variações, tem que tomar cuidado com essas A variações. alopatia, ela é muito ligada a ter organograma, né? Isso. Se você sente isso, então toma isso. Se É. você sente isso, então é isso aqui. Então ela fechou, enquadrou e botou E tudo. tirou a responsabilidade do próprio paciente, né? Exatamente. Então, assim, acabou. Ninguém mais quer se responsabilizar pela sua saúde. É o médico que vai resolver para mim. Me dá um remédio. Eu não quero fazer nada, não. Eu quero continuar vivendo minha vida, mas me dê o remédio. É interessante a gente falar sobre essa parte de... As pessoas esperam, vamos dizer, eu vejo muitas das pessoas que trabalham na área médica com emagrecimento dizendo assim, que as pessoas querem ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer, elas querem assim, faça alguma coisa pra mim, não é por mim, é pra mim. Então faça pra mim, porque eu quero Acordar. eu quero acordar Todos lindo os e bem. E pro De hoje pra amanhã Ayurveda- por você. E para o Ayurveda funcionar, e a medicina chinesa também, você tem que ter a participação do paciente. Total. Ele tem que ter um horário para dormir, horário para acordar, uma alimentação regrada. Às vezes eu brinco com o paciente, eu te dou uma refeição por semana para você pisar na bola. O resto nós vamos manter na linha. Eu não quero, então eu não posso fazer nada. Eu sou um árduo consumidor de redes sociais, então tem é Guto, eu esqueci o sobrenome dele, que é um personal que eu acho muito bacana. Que às vezes as pessoas fazem perguntas, aí vamos dizer, o cara, creatina, que horas eu tomo a creatina? Ele fala assim, olha, enquanto você não beber 4 litros de água, dormir bem, se alimentar direito e fazer o exercício todo dia, tanto faz, meu amigo. Então é exatamente isso, a tentativa da medicina chinesa e a Ayurveda, eu vejo muito que é a ligação de você falar assim, faz o equilíbrio primeiro. Às vezes eu acredito Só muito isso. nisso. Se você só voltar para o seu equilíbrio, você já resolve. E o equilíbrio, veja bem, ele é físico, elemental e sua interação com o meio. Aham. Porque eu posso estar atravessando ali a rua, alguém comete uma barbaridade na rua, eu vou ter uma reação, é natural. Aí tem um que coloca a mão na buzina com toda a força, coloca um dedinho para fora da janela, outro simplesmente fala, olha, esse maluco vai matar alguém. A forma com que você vai reagir é diferente, você não deixa de reagir, mas a forma com que você reage a essa explosão, aí lembrando, ela pode ser agressão, mas ela pode ser tristeza, ela pode ser depressão. Medo, né? Exatamente. Ô, Marina, o futuro da gente é ser vegano? Olha, essa é boa. Assim, eu acho ainda tá bem distante, né? Porque a gente não tem como dizer que não tem os benefícios da carne, né? Porém, o que acontece que eu vejo? A carne de antigamente era outra. O alimento de antigamente, o trigo de antigamente era outro. O leite. O leite, hoje nem leite gente. Nem mais leite você pode dizer que é. Então, isso que fez, assim, sabe? Que eu acho que... Mas, eu não sei se é o futuro, mas, assim, se continuar nesse processo de indústria, porque o que move é a indústria. Então, quanto mais produção... Conservantes adicionados, não tem o alimento. Não em tem si. mais, você não tem mais. Eu brinquei, e eu vou querer saber também do Jonas, porque assim, quando eu tive uma mudança de estilo de vida, que eu vim pro triatlon, a turma do triatlon que me levou pro yoga, você vai sendo modificado aos poucos. E aí acho que tem no Netflix, não sei se ainda tá, que é a Dieta dos Gladiadores. E eles trazem o Schwarzenegger, eu não sabia, o Schwarzenegger é vegano. E eu sinto hoje, eu extremamente carnívoro sempre, e hoje eu sinto mais necessidade e prazer de vir comendo, vamos dizer, mais peixe, muito mais fruta e verdura. Joguei o carboidrato fora, raras as vezes que eu vou, vamos dizer, um sanduíche, um pão. Então você vem mudando. E uma discussão nossa era essa. Todo mundo do triatlo fala assim, será que o nosso futuro todos seremos vegano? Eu falei, cara, eu não sei se eu conseguirei. Mas assim, se eu pensar de quem saiu de 120 quilos para 80 quilos, eu acho que tudo pode. Mas a quantidade de vegetarianos e veganos na Índia, na China, é muito grande, até mesmo por questões religiosas. Sim. Vamos pontuar isso. E uma coisa que sempre chama a atenção dos pacientes é o seguinte: uma coisa é quando você nasceu naquele sistema e o seu sistema aprendeu a absorver daquela forma. Outra maneira é você tentar migrar de um dia para o outro, onde o seu organismo não consegue muitas vezes se adequar a isso. Então tem alguns perigos também. E sim, concordo plenamente. Esse sistema, a cadeia produtiva, ela está de um modo perigoso. A indústria do alimento, ela tornou-se um perigo.
E é chato falar, mas você for olhar a indústria do alimento, com a indústria química, ela está diretamente ligada, e de químicos que muitas vezes escondem. Vai tentar achar um artigo científico randomizado com determinados conservantes, você não consegue. Eu mesmo tentei um tempo atrás lá um experimento com um químico certo lá dentro de uma situação, e eu precisava de 37 kits. Eu consegui 4. Porque todo o sistema travava do tipo, você não vai conseguir finalizar esse experimento, porque esses dados, na verdade, eles trariam talvez problemas. Talvez, eu não sei porque eu não concluí. Não pude concluir. Mas, ou seja, o sistema ele está meio que num colapso. Agora, óbvio, precisamos analisar. Olha a população global. É muita gente. Mas vamos lá, eu vou fazer aqui o advogado do diabo. É que nem a história do... O que eu tento levar? Será que as pessoas também, a forma da vida das pessoas, ela também não se transformou aonde essas pessoas, elas procuram o que é mais prático, mais rápido? Vou dizer porque assim, eu consigo ter as refeições junto com os meus filhos e com minha esposa. Café da manhã, almoço e janta. Raro. Concorda comigo? Raro. Hoje em dia, uma família onde conseguem fazer as 3 refeições juntos. Mas opção, Sim. tá? Opção é trabalhar menos, ter esses momentos, ter uma refeição digna, dar o exemplo para os meninos. Só que as pessoas que simplesmente saem de manhã e voltam à noite, quando volta à noite, ela não vai ter a vontade que eu tenho. Eu chego à noite e eu vou cozinhar. O café da manhã eu faço o café da manhã diferente para minha esposa, para o meu filho e para minha filha. Então, assim, essa história do time, as pessoas querem um iogurte já pronto, eles querem Um whey protein. um whey protein, eles vão querer... Não, e eles vão querer coisas que sejam rápidas, práticas. O que me marca muito, o tempo que eu fui fazer um estágio lá no Canadá, eu fiquei em casa de família e, pô, chegava do hospital cansado pra caramba e a mãe lá da casa pegava Congelado. um frango congelado que tinha gosto de isopor com alguma coisinha assim. Temperos. Um tempero que era o mesmo, né? É o mesmo. Jogava lá no forno e falou assim: pelo amor de Deus, cara, isso de novo não. Um erro que eu acho que a população sempre tem, comer de forma saudável é muito caro. Não. Contesto. Agora, dá trabalho. Precisa de organização. Eu estou aqui, mas antes já estava pensando o que será o meu jantar e até talvez pensando no meu café da manhã já. Sim. Eu preciso ter uma organização. E o modo mecanicista está fazendo com que as pessoas tentem ganhar tempo, e uma das formas de ganhar tempo é agilizar a alimentação. Isso. Então, tira esse tempo mental de você ter a ligação com o próprio alimento, de você processá-lo, e você escolher esse alimento. Isso gera tempo, isso gera... Enfim. Eu aprendi isso na perda de peso. A Marina me lembra de mim com 120 quilos. Toda vez que você está no emagrecimento, você está tomando café da manhã, você já tem que pensar no seu almoço e no seu jantar. Uma programação. Uma programação. Eu já deixo as coisas separadas, eu já deixo as coisas todas prontas. Por quê? Porque eu não posso me dar o luxo de chegar em casa morrendo de fome de noite, de repente foi o consultório, foi até mais tarde, para chegar e falar assim, poxa, o que tem? Cara, o que tem tá ali? Tem pão, tem queijo e tem presunto. Essa coisa da responsabilidade, a gente precisa assumir um pouco essa responsabilidade. E cuidar, porque é nossa a vida. E outra coisa, a coisa do esforço. Ninguém mais quer fazer esforço. Então é difícil, porque, pô, você vai ter que fazer para tudo, gente. A gente passou na faculdade, estudou pra caramba, tudo que ele fez, ele estudou, então a gente tem que ter o esforço. Senão não vai ter o resultado que quer, não adianta. Isso eu falo para meus pacientes todo santo dia lá. Não adianta, você tem que vir junto. Ô, Marina, e a homeopatia? O que a medicina Ayurveda fala sobre a homeopatia? É muito bem-vinda, tá? Porém, o Ayurveda, ele ainda está muito nas ervas indianas, né? Então, isso também industrializou-se também bastante. Então já não é a mesma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, assim, existe hoje, inclusive, tem um grande estudo, que é um grupo de pessoas que fazem uma conexão Brasil-Índia, inclusive aqui na Amazônia. Que legal.
Eles vêm, inclusive ela é uma das minhas professoras, passam um tempo lá na floresta, numa comunidade, e vão estudando as ervas, levam e vão estudando as ervas similares, que já estão, ashwagandha, você fala de ashwagandha, você fala assim, nossa, todo mundo usa, tem tal benefício, e você vem aqui, você encontra uma erva igual, ou similar, que vai ter o mesmo efeito, e não é à toa, assim, o Ayurveda ensina assim, use as coisas que estão ao seu redor. Você está na Amazônia, a gente está aqui, não é à toa. Então, tem muita riqueza aqui. Você não vai pegar uma fruta lá, não sei de onde, vai comer aquela fruta que chegou aqui, que passou por um caminhão, que veio, não sei o que teve que acelerar a produção, que não está na estação dela. Então, tá bem legal esse estudo Fito-hormônios para produzir isso. Fito-hormônios para produzir. Não, eu acho interessante, na época do internato, né, o último ano da faculdade, eu passei 2 meses em Coari, e eu tive um professor que ele estava fazendo um trabalho exatamente em homeopatia. E uma das coisas que eu tinha que fazer era, no local onde a gente atendia só idosos, né, aqueles centros comunitários de idosos, eu e meus amigos, a gente sentava para o idoso e falava assim, vamos lá, quais são as ervas que você usa? Quais são as plantas que você usa? Aí eles iam dizendo, para que você usa? E o trabalho dele, o livro dele, foi embasado, eu acho que em uns 4 ou 5 anos, em uma pesquisa inicial, que era dizer assim, qual a planta, para que serve e como você faz. Então, assim, ele fez foi um extrato de 5 anos das pessoas do interior, e eram os idosos, exatamente essas pessoas que já tinham aquela coisa que os pais, os avós passaram para eles, e eles começavam a dizer. E isso daí, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma ligação na homeopatia, porque você vê as pessoas repetirem a mesma coisa. A mesma planta que fazem do mesmo jeito e para as mesmas doenças. Eu falei assim, poxa, e a grande parte da alopatia, os opioides, vem da papoula. Não é isso? E como é que é a visão homeopática da medicina chinesa? Bem, uma visão é dentro do diagnóstico, respeitado, porque uma das coisas também que a homeopatia valoriza é o emocional. Existe aí uma crítica no sentido exatamente do modo mecânico, de que isso passou na homeopatia do modo mecânico, mas calma aí, porque no Brasil agora está se instalando uma indústria também de produzir produtos da medicina tradicional chinesa, fazendo de conta que isso viria da China, e não é bem assim, porque não funciona desse modo. Então, ou seja, esse sistema mecânico ele está tomando conta de vários outros sistemas e ele acaba corrompendo muita coisa. Agora tem um outro lado também. Como que você vai atingir um organismo que às vezes está intoxicado, inclusive por alguns usos desordenados, com outro produto, por mais que ele seja, digamos, benéfico. Então você tem que analisar também qual é o contexto desse uso. Então tem alguns cuidados aí nessa interpretação. Exatamente, porque tem que ter você não pode chegar lá e falar assim, o Ayurveda, acho que a chinesa também, você não pode falar assim, então é isso, faz isso, não tem, toma isso, não dá para ser só uma coisa assim, sabe, bem direto, você tem que ver tudo, você tem que ir para esse estilo de vida todo, melhorar aqui, desintoxicar, se for o caso, de tanta medicação, de tanta coisa, e aí sim, aí agora você passou esse período, agora você entra com o tratamento homeopático. E aí os resultados são fantásticos. Eu vou dar um rápido exemplo. Um tempo atrás, eu tive uma paciente, problema ali intestinal, o fluxo intestinal muito ruim. Falei, a solução para o seu caso é babosa. Precisamos da babosa. Aí expliquei. Olha, eu acho que foi uma amiga minha que foi com você, ela me contou essa história. Aí, que interessante. Ela usou a babosa, deu certo, mas eu deixei bem claro, isso aqui é uma receita para você. Não replique isso. 3 dias depois ela liga, desesperada, a minha filha está com diarreia. Mas quem é a sua filha? Eu repliquei a receita para ela. Eu falei, no momento ali, eu expliquei para você que isso aqui é seu. Não pode ser replicado. Falei, mas eu vou ser bonzinho e vamos tentar cortar o efeito no problema da sua filha, que eu nem a conheço. Então esse é o problema de tentar fazer essa fórmula mágica. Isso não existe, individual. É individual. Eu perguntar sobre o tratamento, exatamente, a Ayurveda, quando você vai tratar uma pessoa, você consegue ser só homeopático, só espiritual, você tem que ter uma soma? Tem que ter a soma. Começa com essa base. Começa,
que está em desequilíbrio? A gente vai assim, né? Primeiro você vê a constituição daquela pessoa, né? Baseado naqueles 5 elementos que a gente pincelou aqui. Então, bom, aquela pessoa é mais vata, pita e tal. Você faz a constituição dela individual, que é diferente, né? Porque todo magro que é vata, nada disso. E aí depois você vai para o desequilíbrio. Aí você vai fazendo exame de pulso, você vai olhando, você vê língua, você vai vendo aquilo, tá, as características que está acontecendo. Então, aquilo é o desequilíbrio dela. Então, a gente vai primeiro no desequilíbrio. Só que o desequilíbrio envolve tirar. Geralmente, você tira um monte de coisa da vida da pessoa. Tira, ajusta. Pronto, aí agora a gente vai... São etapas. Mas quando você fala tirar o quê? Alimento? Isso, São hábitos. Hábitos, geralmente são hábitos. Mas Sabe? hábitos de quê? Ai, tanta coisa, gente, que... Por exemplo, fala. Família, por exemplo, de repente, há um sistema tóxico familiar onde você Isso. todo dia, supostamente, você vai na casa dos seus pais, mas a relação com a sua mãe é tóxica. O terapeuta, o profissional, consegue energeticamente identificar isso e fala, olha, a convivência com a sua mãe não me parece saudável, né? Perdão a sua mãe, que nem a conheço, mas é hipotético. E de repente fala assim, talvez a relação com a sua mãe tenha que ser revista. Por exemplo, o número de visitas. Isso. É um exemplo, é um hábito que não é o Ô, Jonas, eu lembrei de você falando. Eu tenho um grande amigo que de vez em quando a gente fez a faculdade próximo, a gente se convivia ali. E aí um segundo amigo que o conheceu, a gente estava em alguma festa, e ele tava falando, pô, esse cara é tão legal, poxa, e depois de um tempo ele veio numa segunda opinião diferente. Aí eu falei assim, olha, e eu vou corroborar o que você falou. Falei, essa pessoa é uma pessoa muito boa para você ver 2 vezes ao ano. Porque assim, você sente saudade, quando você reencontrar tudo aquilo de bom que você conviveu, do que a pessoa tem que dizer, o que ela fez, o que ela tá deixando de fazer. Cara, é tão legal. E assim, eu falei assim, eu sou amigo dela há 20 anos, porque eu só vejo ela 2 vezes no ano. É no meu aniversário, que é no começo do ano, e no aniversário dela, que é depois do meio do ano. E só. Então, Exatamente são isso. essas coisas. Então, e os hábitos alimentares. Então, a pessoa geralmente aqui, principalmente, mas não só aqui, é um boom, assim, 90% é refinado, né? Então, aqui, uma outra diferença agora que me veio. A nossa medicina, ela vê o ser humano como uma máquina ali metabólica, então quantidades de carboidratos, de calorias, de proteína, pega lá os ingredientes, ninguém lê ingrediente, a pessoa só olha que tem tantas calorias e tal, tenho que regrar. E a Ayurveda não tem nada disso. Nada. Então, você não olha para isso. O alimento não é essa parte só bioquímica. Tem o seu valor, principalmente na parte da fitoterapia, né? Mas a gente vê mais o que tem ali dentro. O que é feito? Quem foi a pessoa que, por exemplo, você vai jantar na casa de um amigo lá, né? E aí tava aquela pessoa lá, todo mundo fazendo um jantar, todo mundo no maior clima agradável, de repente toca o telefone, aquela pessoa que está fazendo um jantar atende, olha, sei lá, sua mãe está no hospital, aconteceu alguma coisa aqui, não sei o que. E aí ela faz aquele alimento, essa energia que a gente fala vai todo pro alimento. Então aquilo ali já perdeu muito, sabe? Então, e aí tem muito exemplo, né? Mas esses hábitos assim, por exemplo, a pessoa come, como é que você almoça? Eu almoço muito em reunião de negócio, eu faço reunião de negócio e vou almoçar. Gente, isso aí pelo Ayurveda é péssimo, porque almoço tem que ser um negócio ali, sabe? Você vai almoçar, você não vai ficar falando de coisa que vai mexer com essas descargas hormonais aí que a gente está falando, que vai atrapalhar toda a absorção, toda a digestão. Então, você começa assim, você começa vendo a vida toda do paciente, conhecendo um pouco mais, tratando de que está em desequilíbrio, sem introduzir nada, removendo, adequando, equilibrando. Depois que você equilibra, você fala assim, bom, agora seu corpo está preparado para você receber uma erva tal por um tempo tal e ficar fazendo o acompanhamento. Na chinesa vai no mesmo estilo? Sim. Óbvio que daí existem algumas diferenças. De repente eu tenho um indivíduo que, por exemplo, ele vai praticar um esporte onde ele talvez decide transpirar, enquanto que o outro não deva fazer essa mesma prática. Você vai adequando isso aí. E aí que vem as diferenças também do que vai ser utilizado. A medicina chinesa, as fórmulas, elas são um pouquinho às vezes pesadas,
no sentido de composição, no sentido de quantidade, não é uma folha às vezes, é um ramo inteiro. Temos muito a utilização de animais, mas calma aí, por exemplo, uma glândula de um escorpião é dose para 20 mil pacientes. Então, isso aí é muito bem estudado. Por exemplo, tendo alopatia, alguém vai dizer, nossa, e como fica um nefropata, né, usando uma peçonha de um animal? Calma, isso aí já foi muito bem estudado. Sempre brinco, tudo na China, o mais recente, por exemplo, tem óleos que a gente usa para dor. Aí eu brinco, se você pegar a embalagem, olhar, a receita mais recente, ela tem mais de 150 anos. Então, ou seja, já foi muito testado num outro tipo de teste, não que a gente conhece hoje em dia. Mas, enfim, essa reação a alergias, a reações que o corpo pode ter, isso já foi muito bem testado nesses sistemas antigos. Então, são produtos seguros, só que sim, às vezes carecemos de matéria-prima. Não temos aqui isso para ser usado. E aí tem os procedimentos. Porque a medicina chinesa, ela vai com acupuntura, eletroacupuntura, tem a sangria, tem gua sha, que é uma raspagem, a dietoterapia, que é exatamente o equilíbrio alimentar do indivíduo. Enfim, você tem uma série de técnicas dentro da medicina chinesa. E aí o que ficou conhecido, basicamente no Brasil, é a acupuntura. Ignora-se todo outro, a parte do sistema, principalmente o diagnóstico, que é mais ignorado, que é o principal. Agora está vindo as fórmulas magistrais chinesas, mas dentro de um sistema, de novo, mecanicista que não é da base chinesa. Mas ela comercialmente ela torna-se interessante para alguns grupos. Então a visão chinesa é uma, mas muitas vezes o que nós encontramos no mercado, cuidado. Ô Marina, a gente está chegando já no nosso final. Eu queria perguntar para você o seguinte, se a gente pudesse, se eu fosse o reitor lá da Federal e a gente pudesse por um decreto, o que você queria que os nossos alunos que estão vindo aqui, o que você acha que seria mais importante que ele aprendesse da sua medicina Ayurveda? Eu acho que se as pessoas sabem só noções básicas, elas já podem fazer grandes transformações. Você não precisa entrar em remédio, você não precisa entrar em panchakarma, né, que é uma coisa mais profunda, técnica de limpeza, de purificação, com mudanças no seu estilo de vida. E assim, só que com a visão ayurvédica, né, que aí o processo é um pouquinho mais difícil, que você tem que desconstruir um pouco, né, o que a gente aprendeu culturalmente. Mas eu acho assim, o básico, se você sabe o básico, você brinca, você sabe que um alimento, qual é o elemento que tem mais naquele alimento e qual que tem mais em mim, então se eu comer aquilo vai aumentar aquilo em mim, que vai afetar a minha mente, pode gerar doença, então acho que noção básica mesmo, sabe? Um estilo de vida adequado individualmente, que não pode ser igual, não tem como ser igual, mas tem coisas que são iguais, todo mundo se beneficia em dormir e acordar cedo, por exemplo. E você, Jonas, o sonho de consumo de uma federal? Eu consegui introduzir isso um pouquinho já dentro da medicina da UFAM, mas é óbvio que vai além disso. Só também lembrando, o MEC já vem opinando nessas grades e sugerindo, inclusive, que isso seja inserido, mas a gente não tem às vezes nem profissional suficiente para isso. Mas fazer com que o aluno, primeiro que ele se conheça, porque muitos nem se conhecem. Aí depois vem conhecer o paciente. Então uma consulta rápida não vai dar certo. Entender que esse paciente tem uma base. A grosso modo, então vamos tratar isso como genética, mas não é bem assim que a medicina chinesa enxerga isso, mas vamos facilitar o exemplo. Então essa base genética, ela vai interagir com a sua mente, com seus alimentos e com todo o seu meio. Por exemplo, vou no sol ou um aparelho que promove radiação. Todos esses elementos estão interagindo o tempo todo, sua mente, o alimento, seu corpo. E isso vai produzir um resultado. E qual é o resultado que você espera? A promoção da saúde. Mas, na verdade, qual é o foco, o desespero da população? A doença. Então, fazer com que o aluno entenda que há esses dois lados. Entender que, por exemplo, no modo chinês, existem pessoas que elas, energeticamente, elas vão ter que passar por aquilo lá. Então, por exemplo, particularmente eu tenho uma energia de hipertensão. Mas eu posso fugir dela. E fujo já há 13 anos. 12/8, comprovadamente. Mas tive uma vez um pico de hipertensão e aí pego lá os pulsos, os pontos. Não, existe essa energia. Eu consigo, através dessa mudança, fugir desse colapso. Só que envolve a minha vontade, o meu esforço diário para fugir de tudo isso e não ser introduzido na medicação de onde eu não quero que seja feito. Existe isso, mas aí tem aquela questão, e o seu paciente, ele consegue fazer isso? Ele vai participar disso?
Então, mas o aluno, no sentido de desejo de consumo, ele entender que é possível, mas outra questão, primeiro é ele. Depois E a gente pode falar que durante 6 anos de faculdade ninguém falou sobre saúde pra gente. Não. A gente só aprendeu doença e tratamento. Tratamento de Só. cirurgia e remédio. Faculdade não era é alopatia, não. A vida nossa era essa. Você falou pra mim, Jonas, que você tá com um trabalho, um projeto, não é, dentro da faculdade, que você tá precisando de pacientes. Me conte aí um pouquinho desse projeto. Se a gente puder ajudar, né? Sim, Ajudar sim, as sim. pessoas. Tem um projeto especificamente que eu quero comentar. Nós estamos recrutando pacientes com Parkinson, diagnóstico de Parkinson, que não respondem mais à medicação convencional. Então, tremores, dores, inclusive. Mas a gente exige uma série de documentos. Então, você vai provar que você vem um encaminhamento, que você de fato não responde mais a isso. E estamos recrutando esses pacientes. Há um financiamento por trás, ou seja, esse paciente não vai pagar nada, ele vai ser atendido dentro da Universidade Federal, dentro do nosso ambulatório. E aí tem diversos grupos com diversos momentos, alguns serão semanais, outros quinzenais, porque isso faz parte, inclusive, de um estudo para ver qual é o melhor período para esse tratamento. Tem outros, mas já estão com dores crônicas, a gente está praticamente completo. Né? Sim, e até mesmo sim. se a gente abrir vaga amanhã, já vira a esquina na fila. Mas doentes com Parkinson podem entrar em contato com a gente, ou familiares, né, responsáveis, e a gente faz esse encaminhamento e o tratamento dele por um período que é previsto no estudo. Sim. Então, deixa a sua rede social aí, porque as pessoas vão estar assistindo na minha, né? Então, o que você tem ainda de rede social? Que eu sei que você é meio avesso, né? Outro dia que você... Outro dia que eu Abriram, criei, né? Abriram para mim um perfil no Instagram. Tô na mesma também. né? Porque a paz mental, ela me pede para fugir. Eu Isso. prefiro deixar meu e-mail, que é Então pronto. jonas.bic, meu sobrenome é byk@hotmail.com. Escreve só assim, paciente com Parkinson, pronto, a gente resolve esse problema. Tem o Instagram, que é jonas.bic, lembrando que é o BYK, que eu não acesso. Então manda um e-mail. Manda um e-mail. Se vocês que é mais tiverem alguma seguro. dúvida, manda para mim, @Dr. Jefferson Isso, ele encaminha. Medeiros, que eu vou encaminhar para o Jonas sem problema, sem preocupação. Aqui os dois extremos, a ligação e o desligamento, às vezes, e a gente interagindo ao mesmo tempo. Isso que eu acho Isso é bacana. ótimo. Mas são momentos da vida e eu acho que uma das coisas que de eu estar começando o yoga é exatamente assim. Para mim é tão bacana, é o momento mais esperado da semana. Porque é na sexta-feira, no final da tarde, que eu desligo. É como se eu esquecesse o que aconteceu durante Na a verdade, semana. você não se desliga, é lá que você se liga. Porque lá que você interage, Se conecta. você se conecta com você nesse completo que eu falei. Porque você junta, o corpo vai ficar num lugar, a mente vai junto e a alma tá ali, na respiração, através da respiração. Então, é nesse momento que você se conecta com você, por isso que é tão bom. É por isso que é bom, é mais esperado. Meninos, muito obrigado, Obrigada. valeu demais e até o próximo Jeff Podcast. Obrigada. Obrigado.